Olá, Magistério Estadual. Ontem nós aprovamos, enfim, o projeto de lei complementar 143, 2023, que trata da questão das APDs. O projeto que chegou aqui, ele tinha a seguinte redação, quando o FEDER encaminhou o projeto via governo. Dizia o seguinte: o tempo de trabalho destinado às atividades pedagógicas, sem interação com os educandos, será cumprido em local definido por ato do secretário da Educação. Olha que absurdo! Ou seja, a APD seria feita de acordo com a vontade, com o interesse do secretário da Educação. Então, não mudava nada. Aí eu apresentei uma emenda ao projeto, porque a Assembleia pode mudar os projetos. A emenda número 1 que foi apresentada a esse projeto, que foi a minha emenda, diz o seguinte: o tempo de trabalho destinado às atividades pedagógicas sem interação com os educandos será cumprido em local de livre escolha do docente, que é a nossa reivindicação. Aí, depois de um duro embate aqui na Assembleia Legislativa, a minha emenda foi incorporada, foi aceita na votação ao projeto, a minha e outras também, né? Daí como que ficou daí a redação final, que foi aprovado ontem, né? Nesse tópico das APDs, para que todo mundo entenda. Então vamos lá. Parágrafo único do primeiro artigo. O tempo de trabalho destinado às atividades pedagógicas sem interação com os educandos será cumprido em local de livre escolha do docente. Ótimo, beleza? Incorporou aqui a nossa proposta, a minha proposta. Só que daí tem o parágrafo segundo. Então, o que diz o parágrafo segundo? Que foi aprovado também. Nós somos contra, mas foi aprovado. Em virtude de necessidade de serviço declarada pela unidade escolar, os professores poderão ser convocados para exercerem as atividades pedagógicas sem interação com os educandos na unidade escolar. Ou seja, o que acontece, pessoal? Nós temos um problema aqui, né? Que pode acontecer ou não. A escola pode convocar o professor para fazer a APD lá, dentro da escola. Daí a gente volta à situação anterior. Mas não está dizendo que tem, está dizendo que poderá convocar a direção da escola, né? Mas ontem nós conversamos, eu tive uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, que eu organizei, junto com a Frente Paulista de Serviços Públicos, e estava presente o presidente da UDEMO, que é o Sindicato dos Diretores da Rede Estadual, e também com a PASE, que representa os supervisores e supervisoras de ensino. E eles disseram que vão orientar os diretores e os supervisores filiados às duas entidades, o DEMO e a PASE, para que não cumpram, para que não convoquem nenhum professor para fazer a PD dentro da escola. E tem uma terceira também, que é um pouco preocupante para nós, que nós somos contra. O parágrafo 3º, que foi aprovado. No cumprimento das atividades referidas no parágrafo 1º deste artigo, fica vedado ao docente o exercício de outra atividade remunerada. É muito estranho isso, porque esse parágrafo pode ser utilizado contra o professor que acumula cargo. Ele pode, por exemplo, ser acusado por alguém de estar fazendo uma APD na rede municipal, sendo que ele é remunerado lá. Isso não vai acontecer, mas é sempre uma possibilidade. Então, quero ser honesto com vocês. Nós tivemos um avanço importante, a APD vai ser feita em local de livre escolha, porém nós temos aqui essas duas questões, que vocês saibam que isso pode acontecer ou não, mas a gente não vai se preocupar nesse momento com isso. Nós vamos tentar pressionar o governador Tarcísio a vetar esses dois parágrafos. Nós conquistamos também ontem a falta-aula, voltou a falta-aula, porque o que acontecia? Se você, professor, faltasse a primeira aula, você perdia o dia todo, mesmo que você lecionasse. Ou se você faltasse a última aula, você perderia as que você deu. Isso é um absurdo total, é inconstitucional, agride o direito trabalhista. Então, no projeto isso foi aprovado. Quando a ausência for parcial, o desconto será proporcional à quantidade de aulas ou horas impactadas. Como era antes, né, da Lei 1374. E, por fim, a questão da jornada, né, para atribuição de aulas. O que acontece? A Lei 1374, ela dizia que para atribuição de aulas, para classificação, só valia a jornada, né, aquela jornada ampliada ainda. E isso também um outro absurdo, nós somos contra. E aqui teve talvez um pequeno avanço, mas ainda não é o que nós queremos. Nesse projeto aprovado ontem, que vai virar lei, o artigo 45,
ele estabelece como critérios objetivos, né, para classificação. A jornada ampliada continua, mas vai ter também participação, informações, assiduidade e a fixação do docente em uma única escola, sem prejuízo de outros critérios fixados em regulamento pelo secretário da Educação, como tempo de serviço em caso de empate. Ou seja, o tempo de serviço só vale para caso de empate, que nós queríamos e lutamos para que o tempo de serviço fosse o grande critério, o principal critério. É isso que nós defendemos, mas isso não foi aprovado do jeito que nós queríamos. Mas é melhor do que estava antes. Um pouco melhor, não é grande coisa não. Então é isso, gente. Conquistamos as APDs, ontem conquistamos a falta aula, muita mobilização, e melhorou um pouquinho aqui essa questão da classificação para atribuição, mas falta muito aqui. Nós estamos contentes aqui com o que foi aprovado, não. Nós temos que avançar muito mais. Vamos continuar lutando.